E aí galera, beleza? Aqui é o Shark do Império Científico e essa aqui é mais uma apresentação, participação especial do meu guri aqui, o Felipe. Hoje temos mais um vídeo de aula para os meus alunos do terceiro período de bacharel do curso de Educação Física da Faculdade Pitágoras Itabira. E hoje vai ser abordado o tema de introdução... Ô Zé Dendago, faz careta não? Introdução à atividade rítmica e dança. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Dá tchau pra eles ali, Felipe. Joga beijo. Aê! E galera, como eu disse na introdução do vídeo, hoje vai ser abordado o tema de introdução à atividade rítmica e dança. E o meu Zé Dendago fazendo careta aqui. E vou aproveitar para fazer o jabá do canal. Então, curtam o vídeo se vocês gostarem, sigam o canal no YouTube e nas redes sociais. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, marca o sininho de notificação ali perto do botão de se inscrever. Papai. E... Oi, meu amor. Papai, Tá. agora tem 2, 4. Então tá bom. Viram, né, gente? Tem 2, 3, 4. E, como eu sempre digo, siga o canal nas redes sociais, do Instagram e Facebook, que lá sempre tem conteúdo científico. Então sempre tem uma ou outra informação científica, reportagem científica ali, de revistas renomadas. Tá bom? Então, sem mais delongas, partiu para a apresentação. Joga um beijo pra galera. Joga um beijo pra galera. Ah, delícia! Olá, tudo bem? Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e essa é mais uma aula para os meus alunos do curso de Bacharelado em Educação Física do terceiro período da Faculdade Pitágoras Itabira. E o tema da aula de hoje é Introdução à Atividade Rítmica e Dança. Vamos começar com a definição de ritmo hoje. O ritmo ele pode ter várias definições. Aqui eu coloquei 3 definições apenas do que seria ritmo. Então, todas essas definições foram tiradas do aplicativo Dício, que dá para ser instalado em celulares pelo Android. Não sei se ele tem para iOS, tá bom? Então, aqui a primeira definição de ritmo seria sucessão de tempos fortes e fracos que se apresentam alternada ou regularmente. Cadência, compasso, ritmo poético. Definição número 2. Movimento que ocorre entre períodos regulares, por exemplo, seria o nosso ritmo cardíaco. E a terceira definição é modo harmônico de dispor os tempos entre uma movimentação e outra, marcação de tempos de um gênero musical. Então vamos lá, vamos explicar um de cada vez. A primeira definição de ritmo que está aqui, ela é voltada mais para música ou para uma poesia, por exemplo, ela é separada por versos, estrofes, ou como eu disse, a própria música. Então eu coloquei essa imagem aqui embaixo para representar esse primeiro significado aqui. No segundo, temos o ritmo cardíaco, mas pode ser outros ritmos também, pode ser o ritmo da respiração da pessoa, um ritmo durante uma atividade física, para controlar a intensidade ou volume. Então, o ritmo que aquela pessoa durante o treinamento vai estar executando, por exemplo, no caso da respiração. Se tiver com intensidade muito alta, vai respirar mais rápido. Se for intensidade mais baixa ou moderada, a respiração vai ser uma respiração mais branda, mais fraca. Tá? E esse terceiro exemplo de ritmo é o ritmo voltado mais para danças mesmo. Então, nesse caso aqui, usei a imagem para retratar o terceiro do Michael Jackson, que era uma grande celebridade e muito famoso, além das músicas, por causa da sua forma de dançar.
Existem outros tipos de gênero musical, também como foxtrot, bolero, salsa, lambada, que é originária aqui do Brasil. Então tem muitos ritmos e a música ou a dança vai depender do ritmo que está definido ali naquela melodia, naquele compasso musical. Outro exemplo de ritmo, por exemplo, poderia ter sido citado aqui, seria o ritmo circadiano, que é muito mencionado nos textos das ciências médicas, que significa o ritmo durante um dia. Então, circadiano significa um dia. Então, essas são as várias definições que podemos encontrar para ritmo. Mas aqui nós vamos tentar ter mais nas definições voltadas para a música e para a dança. Marcação rítmica na música. Ela é definida por padrões sonoros fracos e fortes e pausas dentro de uma frase musical. Ou seja, a marcação rítmica ela está mais próxima ao primeiro significado de ritmo. E dentro da marcação rítmica, nós temos alguns detalhes que temos que levar em conta. Por exemplo, a técnica para marcação rítmica, que são técnicas de respiração, mudança no ritmo da passada, em uma caminhada, percussão corporal, entre outras. Então, isso aqui, por exemplo, seria uma casa de danças, um salão de danças, e numa hora está tocando bolero, aí depois que termina essa música de bolero, dá aquela mudada para o tango. Então, essas técnicas de marcação ajudam nessa mudança de ritmo dançante, nessa percepção da pessoa na hora dela treinar a coordenação motora dela para executar essas atividades. E nisso existem diferentes ritmos musicais. Aqui tem apenas alguns, que é o rock, sertanejo, samba, baião, valsa, bolero. Como eu disse, pode ser um balé. Então, ou seja, são diversos ritmos musicais que podemos encontrar. Nessas imagens aqui, por exemplo, temos uma imagem, aqui a superior, em vermelho, que está representando uma dança a dois, uma dança de salão. E na imagem, na parte inferior da imagem, uma dança de rua, o famoso street dance. Então, vocês verem, são diferentes ritmos musicais, que têm técnicas diferentes, uma sensibilidade diferente na hora de executar aquela atividade, aquela dança. A atividade rítmica e dança, elas proporcionam vários benefícios para o indivíduo, para o ser humano. Alguns deles aqui seriam melhora e manutenção da coordenação motora e do equilíbrio corporal, manutenção da saúde e qualidade de vida, uma forma de atividade física e lazer, entre várias outros benefícios que podem surgir por meio da dança. E isso aqui, tem pessoas que dançam, como eu disse, para poder melhorar a condição física dela, porque ela melhora a frequência cardíaca, melhora a respiração. Então, tem todos esses benefícios. Ele é uma forma de manutenção corporal, por exemplo, para a terceira idade, que vários idosos adoram dançar. Então, eles usam isso como forma de lazer também. E outra até para eles não ficarem parados demais, ficarem ociosos. E nisso aí pode, a longo prazo, prevenir doenças, por exemplo, como Alzheimer, e entre outras. Então, dando sequência à aula, vamos para o próximo slide. Teoria musical e dança. Dentro da teoria musical, nós podemos encontrar duas características: a expressividade e a musicalidade.
A expressividade, como o próprio nome diz, é a qualidade que o indivíduo tem de se expressar. Essa aqui é muito enfatizada no teatro, nas apresentações de dança clássica, onde que tem uma encenação de uma história, que eu vou abordar um pouco melhor mais para frente. E a musicalidade é aquele talento ou sensibilidade para criar ou executar música. Seria uma forma de exemplificar aquele artista nato. Por exemplo, ele é aquelas pessoas que têm um ouvido absoluto. O ouvido absoluto na música seria que as pessoas que conseguem identificar uma nota determinada, por exemplo, quando ela é tocada. Sei lá, uma tecla qualquer no piano é tocada, aleatoriamente aquela pessoa ouve e sabe que nota que é aquela. Ou consegue saber se aquele instrumento ou não está afinado, ou se não está afinado. É aquela pessoa que consegue tirar a famosa música de ouvido. Ele ouve uma música, consegue executar aquela música de forma automática. Então ele faz aquela execução só de ouvir aquele som específico. No caso, para representar a expressividade, eu fiz uso aqui desse personagem de anime que chama Saitama. Porque quem conhece o anime ou mangá sabe que o Saitama, ele, durante as passagens, ele faz diversas expressões, algumas hilárias, outras sérias, como essas aqui, por exemplo, que eu coloquei. Então, ou seja, a primeira é aquele tipo, beleza, então. A outra que essa aqui é a expressão feliz dele, essa aqui do lado, que ele tem, quem conhece a história do Saitama, é porque ele imaginou que fosse encontrar uma pessoa muito forte para ele poder lutar. Ou seja, aqui uma expressão séria que ele tem e por aí vai. Então essas são apenas 4 das diversas expressões faciais que o Saitama demonstra na obra. E como eu disse, isso é uma técnica muito utilizada por artistas de teatro, que eles precisam de ter essa expressão, eles precisam de encarnar o personagem para poder tocar, sensibilizar mais ainda seu público durante a apresentação. Agora, o próximo tópico que nós vamos abordar será a música. A música, ela é dividida em partes, e nessas partes vão ser tanto partes físicas como partes, como que eu vou dizer, sonoras. No corpo físico da música nós podemos encontrar o pentagrama, que o pentagrama ele é um local destinado para você escrever as notas e as frases musicais. Para você fazer aquele registro onde que vai determinar ritmo, andamento da música. E o pentagrama é essa imagem aqui ao lado. Tá? Eu vou explicar essa imagem já de forma detalhada e por partes, para vocês entenderem isso aqui. Na próxima parte física da música, podemos dizer assim, nós temos o compasso musical, que ele é um número de tempos, ele é um trecho da música. Então, ou seja, aquele pedaço da música que está inserida no pentagrama, é uma frase musical. Os compassos podem ser classificados em binário, ternário e quaternário. Dentro do pentagrama e dos compassos tem um detalhe que eu não coloquei aqui em texto, que eu vou explicar, que são as claves. Tá bom? Dando sequência aqui, o mapeamento musical. Ele é um estudo detalhado da música para composição coreógrafa. Então, ou seja, todo coreógrafo, quando ele vai criar uma coreografia, ele precisa entender esse andamento que a música tem, para facilitar o trabalho dele e aumentar a qualidade do produto final. Então, se o compasso ele é um compasso binário, por exemplo, significa que ele tem frases menores, são compassos reduzidos. E como eu disse, compassos reduzidos significa que são compassos menores, eles têm menos notas distribuídas dentro daquele trecho musical.
dentro daquele pedaço. Então aqui vindo para a imagem ao lado, esse compasso aqui, tanto nas nos dois pentagramas, eles são compassos quaternários. Como eu disse, esses compassos nos dois pentagramas, eles são quaternários porque ele é determinado por esses números aqui, 4 por 4. Se fosse binário seria 2 por 2 e o ternário 3 por 3. O que é o pentagrama? O pentagrama é esse espaço aqui composto por 5 linhas. Então aqui, ó, começa de baixo para cima a contagem, linha 1, 2, 3, 4 e 5. E o compasso quaternário, por exemplo, os outros, eles são definidos por notas que somadas dão 4 tempos aqui dentro desse compasso. Então, cada conjunto dentro dessas duas barras, dentro dessa barra aqui, para ver onde tem uma barra separando, é a divisão do compasso. Nesse caso aqui são notas, 4 notas que somam um tempo cada uma. O tempo musical do compasso, para ficar uma forma mais fácil de entender, ele seria praticamente cada nota dessa aqui ser 1 segundo. Então, ou seja, a duração dentro desse compasso é em torno de 4 segundos. Isso que determina a contagem. E aqui as notas estão distribuídas de acordo com a posição delas, começando do Dó, da nota Dó. Então, para você determinar as notas, você pode utilizar os espaços vazios, que esses espaços aqui embaixo, ou os espaços acima também do pentagrama. Essas notas aqui, igual por exemplo esse Dó, ele é cortado no meio porque ele está abaixo do pentagrama. Então, ou seja, esse Ré ele não foi cortado porque tecnicamente ele está no espaço abaixo da primeira linha do pentagrama, então ele está colado na linha. Mi está na linha, Fá no espaço, Sol na linha, Lá dentro do espaço e assim sucessivamente, pegando a escala musical. Existe também a escala cromática, mas não vamos entrar nela aqui. Não, tá bom? Então, caso tiver alguém que estuda música vendo, então por esse motivo eu não vou abordar a técnica musical mais afinco. A clave é esse desenho aqui no início do compasso, no início do pentagrama. Essa clave aqui é a clave de Sol, que é a clave mais famosa para as pessoas. Aqui embaixo é uma clave de Fá. Essa clave de Fá é um outro tipo de clave. Então, na música existem 3 claves, 3 tipos diferentes de clave, que é a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó, que eu não utilizei ela aqui porque ela é menos utilizada, ela é menos comum das 3. E a clave, de um modo geral, assim, bem restrita mesmo essa explicação, bem sintetizada, ela serve para determinar a afinação que aquela música vai ter. Por exemplo, existem instrumentos, eu há muito tempo atrás eu estudei música, então hoje em dia não me perguntem coisa muito aprofundada, que tem anos que eu estou sem prática e eu não vou saber falar muito detalhe por causa disso. Mas na época que eu estudava música, eu tocava trombone. E teve uma época que eu recebi um trombone de vara que ele tinha 2 afinações. Então ele tinha uma chave que servia para eu trocar a afinação dele durante a execução da música. Então ele mudava meu trombone da afinação de Sol para afinação para tocar em clave de Fá. Então é um exemplo bem, como eu disse, bem básico do uso das claves. Tá? Então espero que eu tenha facilitado o entendimento de vocês nessa parte musical aqui. Então vou dar sequência para o próximo slide. Modalidades de dança. Então aqui existem diferentes modalidades de dança. Dentro dessas modalidades podem existir mais de um gênero musical, mais de uma forma de dança. A primeira aqui que vai ser abordada vão ser as danças folclóricas. Então, o que são essas danças folclóricas? São danças típicas ou populares
de uma determinada cultura ou de um determinado país, tá bom? No caso do Brasil, que é o que vai ser abordado aqui, podem ter cunho religioso, podem ser originar por estilos africano, indígena e europeu. Também de outros imigrantes que vieram para o Brasil. Que a cultura do Brasil ela é bem diversificada. Nesse caso aqui eu resolvi exemplificar com a dança do Boi-Bumbá de Parintins, lá no Amazonas, porque ela é a maior festa folclórica do Brasil. Assim, é uma disputa muito acirrada lá entre os grupos, que lá tem os dois grupos, lá, o Garantido e o Caprichoso, que são diferenciados pelas cores. Uma equipe é a cor azul, a outra equipe é a cor vermelha. Então, assim, é como se fosse clássico mesmo de time de futebol. E sempre conta uma história dentro da dança do Boi-Bumbá. Então, fora o Boi-Bumbá, existem outras danças folclóricas do Brasil. Carimbó, frevo, chirrita, maneiro-pau, catira. Então, ou seja, são diversas danças diferentes do Brasil. E cada uma dessas danças ela é mais presente em determinada região do país. Em sequência, nós temos a dança de rua, que é o famoso street dance, e em alguns casos também recebe aquela nomenclatura do hip hop, que nada mais é do que a luta dos negros norte-americanos para mostrarem que eles existem, a alta afirmação negra naquele período de segregação que aconteceu nos Estados Unidos. Então, o street dance ela é uma dança que surgiu nos Estados Unidos, como eu disse. Ela é caracterizada por seus movimentos, que na maioria dos casos são muito acrobáticos também. Então, por isso que eu utilizei essa imagem aqui dos dançarinos fazendo essas poses que, para a maioria das pessoas, são passos e movimentos de dança muito complicados de se fazer. Para mim, pelo menos, são. Eu acho que eu não daria conta de executar nenhum desses 4 movimentos. Dentro das modalidades de dança, nós temos as danças de salão, que elas normalmente são praticadas em reuniões sociais e são executadas em pares. Isso é uma característica importante das danças de salão, elas sempre são dançadas em pares e englobam diversas modalidades e gêneros. E aqui, por exemplo, eu usei a imagem aqui do tango, que é uma dança de salão e é uma das mais conhecidas do mundo. E o tango ele foi criado aqui no nosso vizinho sul-americano, na Argentina. Então, o tango argentino, como eu disse, é uma das danças de salão mais famosas do mundo. E o ponto marcante dela, aquela parte muito característica, é por causa da sensualidade dessa dança. Então, como está aqui na imagem, ela tem uma parte, a expressividade sensual muito grande, tanto em expressão facial quanto nos movimentos corporais mesmo. Dentre as danças de salão existem outras, tem o foxtrot, o tango, como eu disse aqui, bolero, forró, lambada, salsa. Então, todas essas são danças de salão bem populares no meio de quem pratica essa modalidade de dança. Nós também temos as danças clássicas. Então, ou seja, a dança clássica ela surgiu na Itália durante o período do Renascimento. E o balé ele é assim, o seu principal representante das danças clássicas. Então, quando alguém pensa em dança clássica, normalmente a primeira imagem que vem na mente é o balé. E o balé clássico, tá? E ela tem uma coisa muito importante nela, uma característica, porque o vestuário na dança clássica ele é muito importante. O vestuário ele é fundamental na execução daquela dança. E depois que a dança passou a ser executada em teatros, lá por volta do século XVII, ela passou a contar histórias dentro daquela apresentação.
Então essas histórias, elas realmente são histórias como se fosse um livro mesmo. Ela tem o princípio, o meio e o fim daquela execução. Um exemplo de peças de balé muito famosa, de musical, acho que é assim que o termo vai ficar mais fácil, seria o Lago dos Cisnes, por exemplo. Então, ele tem aquele andamento tanto da dança quanto da questão musical ali, contando aquela história que vai ser executada e contada durante a apresentação de dança. Nós também temos as danças de competição. Elas são danças de salão esportivas, como categorias específicas. Aqui eu coloquei dois tipos de apresentações de dança nas imagens, porque em 1909 aconteceu o primeiro campeonato mundial de dança, e em 1997 ela passou a integrar o corpo dos Jogos Olímpicos. Só que nos Jogos Olímpicos nós já tínhamos a ginástica rítmica desportiva, que é uma mistura de ginástica, movimentos de ginástica e dança. Então, quando fala rítmica, ela é caracterizada pela questão musical, a presença de música, sons ali e ritmo dentro daquela competição. Então aqui tem uma equipe de ginástica rítmica fazendo uma coreografia utilizando fitas, que é um dos instrumentos da GRD. E aqui do lado é um campeonato padrão de dança. Então onde como está ali em cima, normalmente são danças de salão, e esses pares, eles são numerados, como dá para ver aqui nas costas dos homens, existe uma numeração afixada na camisa deles. E eu coloquei, como eu disse, essas duas modalidades aqui para vocês verem que são duas danças diferentes em competição. Um outro modelo que eu poderia colocar aqui, por exemplo, é a patinação no gelo. A patinação no gelo tem algumas modalidades que envolve a dança. Então tem aquela competição de coreografias dentro da patinação no gelo. Mas como não tem espaço para colocar tantas imagens assim, eu achei que ficaria mais interessante eu colocar essas duas imagens. E só por curiosidade, que vai estar nas referências aqui da aula, essa competição de dança de salão aqui, ela aconteceu aqui no Brasil, ela é no sul do Brasil que ela foi executada. Inclusive, essa aqui é uma final do campeonato. Dando sequência, isso aqui são as referências utilizadas, tanto referências para leitura quanto as de imagem. Peço desculpas, tem umas horas aqui que eu dei uma gaguejada porque eu perdi a atenção, porque eu estou com meu filho aqui em casa e sempre ele está me chamando ou está vindo aqui, aí eu perco o raciocínio aqui, ele já me chamando. Oi filho, só um minutinho. Então aqui, muito obrigado por assistirem essa aula até aqui. Se vocês gostaram, podem utilizar com seus alunos, professores, tá bom? E aí, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixem as sugestões de temas também para outros vídeos que não sejam de videoaula. Comentem, compartilhem, curtam o canal nas redes sociais. E lembrando sempre, as referências do vídeo ficam na descrição, as referências utilizadas para a construção desse vídeo. Felipe, dá um oi para todo mundo. Fala, oi galera! Fala, oi! Ele não quer falar, né? Ele é meio tímido. Apesar de não parecer, mas ele é. Então aqui, ó, beijo pra vocês. Tchau, tchau e até mais. Dá tchau pra galera. Dá tchau. Isso! Tchau, tchau, tchau. Dá beijo, joga beijo, joga beijo. Assim.